Hoje a nossa aula será sobre ing form, ing. Há uma questão muito importante relacionada ao ing em inglês que é diferente do que é usado em português. Quando o aluno traduz do português para o inglês ou do inglês para o português, eles consideram toda a forma ing e ing como gerúndio. Mas hoje vamos aprender que há 3 formas diferentes de ing usado no inglês. Vamos lá! A primeira forma ing nós chamamos noun, o que é gerúndio. Diferentemente do português, gerúndio em inglês ele tem origem em um verbo, porém a função dele é de substantivo. Shopping. Shopping is the place where I can buy clothes. Ok? Shopping ele está com a função de substantivo. Uma outra dica muito legal é que não existe frases em inglês sem sujeito. Se não existe frases em inglês sem sujeito, consequentemente, o meu sujeito ele não pode ser começado por verbo. Aí o primeiro erro de tradução quando eu digo que ing é verbo. Existe a formação sim de ing como verbo. Eles são usados nos que chamamos de present continuous, simple continuous ou future continuous. São formações de tempo verbais que significam continuidade. I am studying English now. Studying, ele não está na formação de gerúndio como substantivo. Ele está na formação de quê? Verbo conjugado na forma contínua. My teacher is teaching English now. Teaching não é gerúndio, é a forma do verbo teach conjugado com ing, que é a forma contínua. Outra forma que nós usamos o ing é como adjetivo, adjective form. Mas antes é bom e importantíssimo lembrar que adjetivo em inglês ele é incontável. Ele não tem gênero, ele não vai para o plural, ele não vai para o singular. E outra dica muito importante que faz parte dessa aula é que o adjetivo em inglês ele vem antes daquilo que ele qualifica. Por isso que muitos ao traduzir dizem, parece que o inglês é de trás para frente, de frente para trás. Na realidade não. A regra diz que adjetivo é uma forma incontável e ele vem antes daquilo que ele qualifica. E uma das formas de adjetivos é o ing, o que nós chamamos de presente particípio. Também tem a formação de um verbo, é acrescentado o ing, porém a função dele numa frase é de qualificar um substantivo. Mary is an interesting girl. Interesting, formação ing. Interessante aqui está qualificando girl, que é noun. Então, essa forma de ing, ela está no presente particípio. Recapitulando, nós temos 3 formas de ing. Como gerúndio, formação de substantivo. Ele é de origem de um verbo, porém, ao acrescentar o ing, ele vai ter uma função de substantivo. E como substantivo, ele pode aparecer no início ou no final de uma frase. Nós temos também o ing como verbo, na formação contínua, dos tempos contínuos. Present continuous, past continuous and future continuous. Quando eu tenho essa formação de tempo verbal, esse verbo ele vai ser acrescido com ing, mas será o quê? Reconhecido como uma forma contínua. Obrigatoriamente ele terá um verbo auxiliar que nós chamamos o verbo to be. Toda forma contínua é representada pelo verbo to be como auxiliar. Mas o que seria um verbo auxiliar? O próprio nome diz, ele vai auxiliar o verbo principal. Se eu digo, my students are studying English now. Esse verbo or, ele tem a função de quê? Auxiliar o verbo study. E esse verbo study não é gerúndio. Ele é contínuo porque é seguido de ing. E por fim, o presente particípio, usado como adjetivo, como falei anteriormente, qualificando. Interesting girl. O interesting está qualificando o substantivo girl. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham participado e gostado dessa aula
sobre ing form.